Olá, para quem não me conhece, sou Camila Almeida da Mata, ecocardiografista com 12 anos de experiência. A minha especialização médica se iniciou em 2007, numa residência de clínica médica, e se estendeu até 2012, quando finalizei a minha formação em ecocardiografia. Os 4 anos iniciais da minha carreira, em que ainda não tinha conhecimentos de ultrassom cardíaco, pude vivenciar a grande dificuldade do manejo do paciente crítico no dia a dia. Esse quadro já mudou drasticamente quando iniciei a minha residência de ecocardiografia e pude usar no dia a dia os conhecimentos do ultrassom cardíaco. Os meus plantões ficaram mais leves, o manejo do paciente crítico mais preciso. Bem, hoje eu já não dou mais plantões de urgência, mas ainda estou dentro de grandes hospitais e percebo que a dor do manejo do paciente crítico ainda está lá, com colega intensivista e emergencista. Foi pensando nisso que eu e meu amigo e colega, Dr. Rodrigo Ferreira, intensivista com 12 anos de experiência, desenvolvemos um método a 4 mãos para auxiliar no manejo do seu paciente crítico. O nosso intuito não é substituir o ecocardiografista, mas te auxiliar a usar a ferramenta do ultrassom cardíaco no seu dia a dia de plantão, no point of care, ali na beira do leito. Lembrando que é a prática que leva à perfeição. Então, espero você aqui e lá no seu plantão, o transdutor na mão, ok? Olá, Rodrigo, tudo bem? Tudo bem, Camila? Tudo jóia. Vou começar agora, então, a compartilhar com o pessoal essa metodologia que a gente desenvolveu para ver todo mundo craque no ultrassom cardíaco, desenrolando o plantão. Isso aí, Camila. Eu acho que dentro dessa metodologia que a gente estava conversando, o primeiro passo seria o intensivista aprender a operar, fazer a operação básica do aparelho de ultrassom, do ecocardiograma. Entender como que se utiliza a sonda, por que se utiliza aquele tipo de sonda, como se faz o preset do aparelho, o uso do foco. A gente tinha pensado de começar de você falar um pouquinho sobre isso para a gente. Aqui eu fiz uma brincadeira, né? Então olá, eu sou ultrassom, né? Você já, normalmente, né, quem já tem um aparelho de ultrassom dentro do CTI já costuma usar para ultrassom de pulmão. E vai ser exatamente o mesmo aparelho. Então, o aparelho de ultrassom, você vai ter que, princípios básicos, vamos começar do beabá mesmo, é ligar o botão power, né? E escolher a sonda de eco, né? O ideal é que o aparelho que você esteja usando tenha uma sonda de eco, né? Que é a sonda setorial. Então, essa é a sonda de eco. Uma sonda quadradinha, né? Que ela é chamada setorial. E nós vamos escolher o preset de eco no aparelho para quê? Para facilitar o manuseio. Se você tem um aparelho que tem a sonda de eco, muito provavelmente o presetter, né, a pessoa que trouxe o aparelho para a instituição, seja ele da marca que for, se ele deixou lá com uma sonda de eco, é porque ele instalou um preset de eco, né? Se você tiver uma outra sonda, você vai ter mais dificuldade em fazer as imagens, né? Por causa de questão de frequência, do ajuste do tamanho da sonda no tórax, né? E não vai conseguir fazer as medidas de forma automática. Então, ele vai servir, vai ser ainda mais fast, né? Vai ser ainda mais rápido o seu exame. Você vai conseguir ver ainda menos coisa, mas não que impossibilite, né? Mas nós estamos considerando aqui o ideal que você tenha a sonda do setorial. Então, eu vou mostrar alguns vídeos que eu fiz com 2 aparelhos, tá? Vamos começar com esse daqui. Ó, vamos dar uma olhadinha, então, no console de um aparelho, né? Esse é um portátil. A sonda que melhor vai fazer imagens do coração é a sonda setorial, né? Que é essa quadradinha. Para adultos é diferente da criança, né? Ela vai caber aqui melhor no espaço intercostal e vai ter a frequência adequada, né, para imagens cardíacas. Normalmente a frequência do aparelho vai dar aqui, ó, multihertz, né? E a gente pode ajustar a frequência do transdutor. O que isso quer dizer, né? Transdutores com maiores frequências, eles vão ter imagens melhores de estrutura mais superficial. Então, é só você pensar o quê? O transdutor vascular,
né? Ele vai ter uma alta frequência, porque eu vou pegar estruturas superficiais, que são os vasos. Por exemplo, vou passar lá no pescoço, carótido, vertebral, né? Então, o feixe de ultrassom tem que penetrar pouco. Então, ele pode ter uma alta frequência e penetra pouco. O ultrassom já de abdômen vai ser uma sonda, né? A sonda convexa, ela vai ter uma menor frequência, porque vai ter que penetrar mais. Então, aqui, ó, eu posso mudar, né? Eu posso mudar para uma frequência maior. Com isso, eu vou penetrar menos. Se eu tiver pacientes obesos, de tórax difícil, a minha imagem vai ficar pior, né? Então, eu vou escolher a sondinha setorial e ajustar a frequência de acordo com a penetração, tá bom? E aí, Rodrigo, você acha que ficou alguma dúvida? Você já tem o hábito lá de escolher a sonda setorial para fazer os exames de imagem cardíaca? Você ainda nota que não, que às vezes é utilizado as outras sondas mesmo? Como é que é isso lá na prática do CTI? Isso normalmente para o exame para ultrassom cardíaco, a gente usa assim a setorial. Acho que é a sonda que sempre vem disponível com os aparelhos, né, em toda a UTI que eu já trabalhei que tinha disponibilidade do ultrassom. Ele sempre vem, né, com a sonda setorial e com o preset para o ecocardiograma. Então, habitualmente a gente usa ela assim. Ótimo, então mantenha, porque as medidas, né, não que a gente tenha o objetivo de medir e de fazer um ecocardiograma completo, mas às vezes, se você tiver uma imagem boa e você já estiver dentro do preset de eco, você faz 2 medidas e o aparelho já te dá muita coisa, né? Então vamos ver aqui, ó, é uma continuação desse vídeo, para a gente ter mais uma ideia, ver o que mais aqui que a gente pode ver lá na prática, no aparelho mesmo. Vamos ver aqui. Eu preciso da sondinha e do gel condutor, né? Por quê? Porque o ar é um inimigo do ultrassom, né? Tanto é que lá no ultrassom pulmonar, quem faz, a gente basicamente vê artefatos, né? Porque quando tem ar, o feixe de ultrassom não passa. Então, eu coloco o gel aqui na superfície para fazer contato com a pele do paciente e eu conseguir fazer minhas imagens, né? Outras coisas importantes a serem ajustadas é o ganho do aparelho, né? Em geral, por exemplo, nesse aparelho, aqui onde está 2D, né? Eu vou rodar para ajustar meu ganho. Qual que é o problema de muito ganho? Eu perco em resolução, tá? Se a gente estivesse fazendo um curso para a prova, para ecocardiografia, eu falaria agora em os tipos de resolução. Mas, para a prática, o que é importante eu saber? Ganho esguelado demais, eu posso fazer artefatos na imagem, perder em resolução, né? Aqui eu tenho ganho, o TGC, eu ganho em profundidade do aparelho. Por quê? À medida que eu vou aprofundando o feixe de ultrassom, eu vou perdendo em resolução, né? Então, a tentativa aqui é o quê? Eu deixar um pouco menos de ganho lá no ápice, onde a minha imagem vai estar melhor, e aumentando o ganho à medida que vai aprofundando, né? Então, na teoria, uma escala de TGC assim seria a ideal, tá? Também ajuste de profundidade de imagem, né? Eu preciso aprofundar a minha imagem para que não fique lá em cima ou só lá embaixo, tá? Então, aqui, ó, a sondinha já com gel, né? Aí começa a aparecer uma imagem ali no meu aparelho, né? No momento eu não tô com o paciente, eu não tô fazendo imagem, mas você já vê, por exemplo, se eu ponho o dedo aqui, ó, você já vai ver que tá mexendo lá, né? E aí eu vou ajustar aqui, ó, a profundidade, ó. Nesse aparelho é nesse botão, né? Então, o que eu quero? Eu quero que a imagem fique no meio, né? Eu não quero estar muito lá em cima, nem muito lá embaixo. Um outro ajuste, deixa eu guardar a sondinha aqui, é o ajuste do foco, tá? Que nesse aparelho tá aqui, tá bom? Então, ó, se eu mexo lá para baixo ou para cima, a setinha amarela subindo ou descendo. O ideal é que essa setinha esteja no local onde eu quero ver melhor, né? Eu tô no apical 4 câmeras, eu quero ver melhor o ápice. Ó, vou levar a setinha lá pra cima, tá bom? No
ecocardiograma, né, no ultrassom cardíaco, a gente não trabalha com foco duplo, tá? Isso dá uma qualidade de imagem que pra gente não é suficiente, tá certo? Então, Rodrigo, nesses 2 vídeos a gente viu um pouquinho de como ajustar uma imagem, né, para que a gente tenha imagens melhores. Um ambiente de terapia intensiva, em geral, você não vai ter um ambiente escuro, você vai ter muita luz, né, no ambiente. E então, às vezes, com isso, você precisa aumentar o ganho do aparelho, para você enxergar a tela, né? Sim. Mas toda vez, Rodrigo, que eu vou lá e viro aquele botão lá 2D, né? Que em geral é ali que eu rodo para aumentar o ganho do meu aparelho. Toda vez que eu giro aquele botão, eu estou propiciando mais artefatos na minha imagem, né? Só que às vezes é o que você precisa fazer num ambiente muito luminoso. Se por acaso o paciente estiver num leito mais isolado, você conseguir puxar uma cortina, fechar, apagar a luz ali daquele em cima, né, do leito do paciente, você vai conseguir imagens melhores, tá? Outra coisa é o TGC, né, que é aquela taxa de ganho lateral, que é aquela que eu mostrei, né? Várias vezes você vê ela toda desconexa, né? Você chega na terapia intensiva, alguém que às vezes não entende tanto do aparelho usou e ela tá... O que aquilo ali serve? Ele serve justamente, Rodrigo, porque na hora que o feixe de ultrassom ele penetra no tecido, ele vai ficando cada vez pior a imagem. Lá no fundo, né, ela tá pior. As imagens que aparecem embaixo da sua tela. Então, a gente ajusta aquele ganho para tentar compensar isso um pouco, né? Não precisar esgoelar tanto ganho de imagem, mas compensar aquela imagem que está lá no fim, que ela tem um pouco mais de ganho, para compensar um pouquinho, né? Isso é um cenário ideal, que nem sempre você vai conseguir ter em terapia intensiva, tá bom? Ok. Outra coisa é o ar, né? Por isso eu coloco o gel no aparelho, porque o ar é outro inimigo do ultrassom. E o seu paciente que está em ventilação mecânica, que é DPO-cítico, que tem que ele tá passando trauma pulmonar, né, na frente da sua imagem, também vai ser um paciente que vai ter imagem mais difícil. Então a gente está vendo, né, o paciente de terapia intensiva, o ambiente de terapia intensiva realmente é um ambiente que as imagens ficam normalmente bem difíceis de serem feitas, né? Sim. Vamos ver esse outro vídeo, Rodrigo, exemplificativo, que você vai ver que o aparelho é bem diferente. Esse já é um aparelho robusto, de outra marca, não é portátil, mas que se você conhece o console e tiver paciência, 5 ou 10 minutos que você parar na frente, você já vai conseguir mexer no aparelho que for. Olá, pessoal. Vamos dar uma olhadinha em um outro console de aparelho ultrassonográfico, tá? Então, aqui, ó, aqui tem a sondinha setorial, a sonda setorial, né, para fazer ultrassom cardíaco. Nesse aparelho também tem uma sonda setorial de criança, né, e tem a sonda linear, que é para fazer os exames de vascular. Então, vamos concentrar aqui na sonda do ultrassom adulto, tá? Temos o TGC aqui, né, que é a compensação do ganho, igual eu expliquei, conforme a profundidade, né? Então, normalmente, à medida que você vai atenuando o sinal de ultrassom, né, aprofundando no tecido, você dá uma aumentadinha aqui no ganho do TGC, que aí você não precisa esgoelar o seu ganho do 2D e compensa um pouco a atenuação do feixe de ultrassom ao longo da profundidade, né? Então, aqui, a frequência nesse aparelho, eu mudo aqui, ó, penetração ou não penetração. Então, ó, se eu tô... Essa é a frequência geral, né? Que aí ele marca aqui, ó, à medida que eu mudo, ele marca ali em cima. E aqui a frequência menor, né? Que vai fazer o feixe de ultrassom penetrar mais, por isso que eles nomearam dessa forma, né? Quem fez o preset lá, o presetter da máquina, junto com o profissional que orientou, resolveu nomear dessa forma, tá bom? Aqui, o 2D de novo, então, da mesma forma que o outro, para eu regular o ganho geral da imagem, ó, é aqui no 2D, né? Rodo para um lado ou rodo para o outro, né? Vou colocar lá o meu gel, né? Para que a onda do ultrassom
passe, né? Porque o ar, se eu colocar direto na pele do paciente, o ar é um mau condutor do ultrassom, do feixe de ultrassom. Lá em cima, conforme eu falei para vocês, eu tenho foco, ó. Então aqui, tá vendo? Foco, escrito foco de novo. O foco lá em cima, o foco mais embaixo, de acordo com a sua zona de interesse, né? E a profundidade de novo, né? Para eu adequar o quê? Colocar a imagem que eu estiver fazendo no meio da minha tela, né? Ajusto o foco, ajusto a profundidade, tá certo? Então, nesse aparelho aqui, é dessa forma que funciona. O ganho, né? A profundidade, o foco. Então é isso, doutor Rodrigo. Né? Lá agora você vai estar lá no seu CTI, você vai saber usar muito melhor o seu aparelho de ultrassom. O foco, que foi o que eu disse aí por último, para onde o ultrassom vai ficar melhor. Eu quero ver aquela válvula. Então, se você consegue, né? A maioria dos aparelhos você consegue deslocar o foco. Você coloca o foco em cima da válvula. Não, eu quero ver o átrio, não, eu quero ver o ventrículo. Você desloca o foco para a sua região de maior interesse, tá? Outra coisa importante, eu não deixar uma profundidade muito grande com a imagenzinha lá em cima. Porque aquilo ali vai estar fazendo o quê? Tudo que está para baixo vai ser um artefato, você vai estar perdendo em resolução. Então, ajusta o tamanho, ajusta o foco, ajusta o ganho, e esse é o nosso primeiro passo. Bem beabá, bem olhar o ultrassom, né? Eu acho que todo mundo agora que pegar um aparelho de ultrassom, são duas marcas ali bem diferentes, dois aparelhos bem diferentes, e você vê que o linguajar é só ter um pouco de paciência, né? E essa é uma dificuldade até de muito ecocardiografista ou profissional de radiologia, que às vezes fica acostumado só com uma marca, trabalha num lugar que sempre usa a mesma marca, também tem que ter esse traquejo. Então, uma coisa boa, se você tem opção, né? Se você tem máquinas, trabalhe com várias, onde você chegar, pegou um plantão, deixa eu ver a máquina, que aí com isso você vai se familiarizando e cada vez mais rápido você vai tendo a destreza de usar aquele aparelho ali. Né, que às vezes você vai usar numa situação de urgência, onde não vai dar tempo de você conhecer tudo. Se você já conhecer antes, você vai ver que não tem dificuldade, vai você procurando, ou ele vai estar no touchscreen, ou vai estar ali no console, mas você vai encontrar. Tá certo? O que você acha? Aí, Camila. Eu acho que esses conceitos básicos de operação do aparelho são fundamentais para a gente conseguir uma aquisição melhor das imagens, né? Um erro comum que eu vejo em muitos intensivistas é aprender a técnica de como fazer os diagnósticos de determinadas condições, mas eles às vezes não se detêm muito no estudo disso tudo que você explicou para a gente, né? No manejo básico aí do aparelho. E acho que isso ajuda muito a gente a ter uma aquisição melhor das imagens. Como você falou, às vezes dentro da terapia intensiva a gente não consegue um ambiente ideal para isso. Então, aquilo que a gente puder otimizar já vai ajudar bastante. Eu acho que Certamente. E várias vezes, assim, o intensivista lá atrás da gente, na hora que a gente pega a imagem, você já sabe o que é, né? Então, às vezes, a dificuldade foi de conseguir a imagem. E nós vamos sair daqui tentando resolver isso, né? Combinado, Camila. Então, vamos para a próxima parte, para a gente ir caminhando aí dentro desse entendimento de como utilizar o ecocardiograma da melhor maneira dentro do ambiente de terapia intensiva. Tá certo. Até a próxima, então. Até a próxima. Um abraço.